Bora pro debate, Brasil. Denilson Show, Chico Garcia, feliz da vida, ô Cruzeiro. Foca aqui. Essa saudade que eu tava de beijar a pistola. Oh, meu Deus do céu. E Jeromel, parabéns, Jeromel. Que coisa linda que é te ver jogar. Boa tarde a todos. Cada um com suas preferências, né? Não posso me responsabilizar. Que saudade que eu tava. Deixa eu sair aqui do batimento. Ó, Sgarbi veio de luto hoje. Não, E você tá com saudade de quê? Não, eu tô assustado com o Chico aqui beijando a pistola do lado. Assustado com inveja. Assustado. São Paulo precisa melhorar o desempenho fora de casa. Já tá na hora, passou da hora já, pelo amor de Deus. Você, Capelanes, poderia ter sido melhor, né? Esse daí já era. Procura-se um treinador. A verdade é essa. Procura-se um treinador na Liga Arena. Ué, mas você ficou feliz que o Felipão saiu? Sim, mas era aquela coisa, né? O momento não era propício. Ok. Ulisses, tá tudo bem com você? Tudo certo? Ótimo, tudo maravilhoso. Corinthians não Incrível. ganhou também. Um homem muito famoso na França, Ulisses Costa. Ó, o Everton Guimarães já se mostrou aqui no programa. Oi, Ronaldo. Tudo bem, bebida? O que aconteceu, hein? É mais barato vestir a blusa assim? Ele perguntou, cadê a blusa? Eu falei, claro, compra com desconto, muito mais barato, a gente economiza dinheiro. Ó, beijinho no ombro, ó. É porque ela tá muito justinha, eu tirei a mão pro meu ombro, mas vamos deixar pra lá. Já pensou você se quiser? Não, Agora eu não posso tirar, né, gente? Deixar pra lá. Não, melhor não. Vamos voltar pro assunto que importa, não é? Eu quero começar com um lance polêmico do jogo entre Palmeiras e Vasco, 1-0, golaço do Veiga, placar final, vice-líder do campeonato, a equipe do Abel Ferreira. Mas quero começar com um lance mais discutido pelo lado vascaíno. Primeiro que a gente vai olhar toda a jogada e depois o gol do Paulinho. E aí tem aquela checagem normal, vou repetir aqui. No campo, o Wilton Pereira Sampaio, árbitro de Copa do Mundo, sósia do Dedê, tinha que ser ele, não é? Ele estava lá apitando o jogo. No VAR, o mineiro Igor Júnior Benevenuto. E aí depois de análise aqui, análise ali, acabou sendo anulado. O problema é que agora, nas redes sociais, com depoimentos de ex-árbitros, muita gente fala no recomeço, numa jogada nova, e que essa jogada nova, originada com o Richard Rios, ela daria condições para o Paulinho e o gol deveria ter sido validado. Quero a opinião de cada um e começo com você, Ulisses. Olha, Renata, pra mim tinha impedimento. É? Bem marcado o impedimento. E por Porque quê? é de origem, né? A origem da jogada. Gera a bola, essa bola ela volta de um impedimento. Então pronto. Pra mim estava impedido, participa do lance, bem anulado o gol. E para você, Capelanes? Qual é o protocolo? Que ninguém sabe. Agora, o nesse protocolo exato é esse. momento, deve ter saído mais uns 4, 5 aí. Mas eu queria entender isso, porque assim, vamos lá, pegando a análise do Ulisses, de fato, o jogador participa da jogada, está em posição irregular. O Verrete. Exato. E aí depois tem uma nova jogada. Você recomeça. O VAR, e aí o Chico vai destrinchar, vai esmiuçar do bonitinho já, mas a gente não pode aqui, a gente tem que seguir a regra. Só que a gente não pode simplesmente normalizar que recomeçou um lance de uma bola que veio de um impedimento e que foi constatado através do VAR que aquilo aconteceu. Então, peraí, uma coisa é o protocolo que deveria ser seguido. Outra coisa é tampar os olhos para o lance claro de impedimento, depois que as linhas mostraram, e você normalizar um gol irregular. Na minha avaliação, o gol deveria ter sido anulado, como foi. Agora, se a regra do jogo diz que, recomeçando um novo lance, o lance tem que ser finalizado, como foi validado, como foi o gol do Paulinho, então que deu o gol. Então eu fico em cima do muro, eu tenho que me apoiar na regra. Mas até o meu entendimento me leva a crer que a posição era irregular, Renato. Ronaldão. Eu preciso ouvir o Chiquito para fazer a pauta do dia, né? A minha análise, porque é o seguinte, eu escutei os meus dois amiguinhos e o Juba de Leão ali também, e constatei o seguinte, que depende muito do protocolo que é o do momento. Mas como assim protocolo Porque do momento? são praticamente duas jogadas. Uma que se iniciou e teve o impedimento e outra que o juiz está a 2 metros do cara que viu quem chutou a bola. Ele fez até assim o juiz, ó. Pode ver. Ele está pertinho. Na hora que o zagueiro tira, o juiz faz assim, ó. E vê quando cai a bola, ele poderia também ajudar. Se teve erro no protocolo, o erro maior foi da comunicação pífia do juiz com
o VAR. Porque é importante você falar em protocolo de impedimento, porque normalmente o que acontece? A arbitragem, e aí o auxiliar, ele deixa a jogada ser concluída para daí marcar o impedimento. O problema é que aparece um impedimento bem ajustado, um impedimento que a gente caracterizou através da linha, do vídeo, na checagem, porque na hora era duvidoso mesmo. O lance segue, realmente ninguém mostra que o impedimento foi marcado, deixa seguir e aí sai o gol. Então o Chico vai analisar isso aí também. Mas, Sgarbi, a sua opinião antes disso? Eu tenho uma visão um pouco mais, entre aspas, radical. Para mim, me preocupa muito um árbitro FIFA, o Wilton Pereira Sampaio e sua equipe, árbitro de Copa do Mundo, não conhecer a regra. Porque é o que a gente fala aqui direto. Nós podemos questionar a regra. Para mim, essa regra é ridícula, cara. Se o cara tá impedido no começo da jogada, se ele não tivesse impedido ali, se ele não tivesse cabeceado aquela bola, a jogada teria sido completamente diferente, o gol não teria saído. Então, para mim, tem que anular. Mas se tá na regra algo, se tem o protocolo que diz X, o árbitro FIFA, o Wilton Pereira Sampaio e sua equipe precisam seguir a regra. Então tá errado, o gol não tinha que ter sido anulado. Bom, agora, Denilson, pode repetir aqui a sua opinião. É que, ouvindo, é legal a gente ouvir outros ângulos também da questão. Eu não vou esconder. Quando eu vi o lance, Loirão, e aí a interferência da tecnologia, bem anulado, né? Depois do jogo, você acompanhando todos os programas, a opinião dos ex-árbitros e tudo mais, você falou, opa, essa daí eu não conhecia. Estou sendo justo aqui e transparente. E aí, você tem que estar dentro da regra. E aí, a gente até comentou aqui na primeira parte do programa dessa falta de comunicação que o Sgarbi está falando aqui do Wilton Pereira, em relação a ele falar, peraí, mas beleza, estava impedido lá, mas é um segundo lance aí, hein? O Richard Rios tinha a possibilidade de dominar, tinha a possibilidade de dar um chutão, é um outro lance, né? Eu vou validar o gol. Eu acho que faltou essa comunicação. Ouvindo todos os ex-árbitros depois do programa, depois do jogo. Então, eu acho que faltou essa comunicação. Mas sabe quem poderia salvar ele, independentemente da interferência do VAR. Tá, mas você sabe quem poderia ter salvado aí o lance todo? O Bandeira. Porque o Bandeira tá na mesma linha. Não, só mas que ele foi omisso. Ronaldo. Ele foi omisso. Ajustado. E os Bandeiras hoje são nos jogos por quê? Lógico. Porque ele espera o VAR. lance difícil. Eles estão esperando o VAR. Ele tá na mesma linha. É um lance difícil, Ele tá na mesma linha. lance difícil. Ele salva o lance aí, levanta. O lance não é Ele é claro. treinado só pra O isso, lance irmão. não é claro. Ele não dá falta. O Bandeira não dá falta. O Bandeira não tá marcando nem a saída da linha. Ele tá esperando até o VAR. Mas esse pra ver lance se ela não dá sai Que do eles VAR ou não. esperam em nome Então, tira de o ter cara, uma tira o resolução melhor, Bandeira. isso é fato. Muito ajustado esse lance. Agora, ali, não sei se o Bandeira teria coragem de assumir sozinho, ao vivo, esse lance. Por isso que ele deixa pro VAR. Agora, Everton, tô muito curiosa para ouvir a explicação do CNM, aquela da terça-feira, amanhã. Quero ver qual será a interpretação dele para esse lance. Everton, você marcaria o impedimento ou validaria o gol? Renata, não é CNM, é CMEME, porque já virou meme, já virou piada. Um trabalho péssimo feito na Conmebol e um outro trabalho, pior ainda, feito no quadro de arbitragem da CBF. O Wilton Pereira Sampaio, ele já tem dificuldade para enxergar algumas coisas e outras só ele enxerga, né? Outras só ele enxerga. Já contei aqui, e vou repetir isso pelos próximos 280 anos, que vai ser o tempo que eu vou ainda ter de vida. Que lá no Maracanã ele deu um gol que ninguém viu, o mundo não viu, ele viu. Aí ele desconheceu a regra. Aí ninguém conhecia a regra. O que a regra diz é o que tem que ser aplicado. No primeiro lance estava impedido, a tecnologia mostrou que sim. Mas o que diz a regra? E eles não interpretaram como devem interpretar. Então, me chama a atenção, Renata, a incompetência, o desconhecimento. Mas, em cima de tudo isso, está um cara que faz um trabalho pífio, péssimo na arbitragem na CBF. Então, nenhuma surpresa. Toda rodada, pelo menos uma, duas grandes polêmicas. E agora estamos diante de mais uma. Nesse caso, obedecendo à regra, eu devo admitir que o Vasco foi prejudicado. No primeiro lance, se dá o impedimento, aí a câmera, o VAR mostrou que estava impedido. Só que eles mesmos se complicam com o que eles não fazem a menor ideia. Bom, agora eu vou passar diretamente para Francisco Garcia, nosso árbitro aqui no Jogo Aberto, poder comentar e avaliar esse lance. Ô, Renato, eu conversei com algumas pessoas hoje pela manhã. Tá rolando uma intertemporada dos árbitros, inclusive, na CBF. E esse lance ele vai ser pauta. Já seria naturalmente porque o que me falaram é que debates acalorados,
que algumas pessoas defenderão que o gol devia ser validado e outras não. Porque é um lance muito, muito, muito complicado. E eu estou também curioso pela explicação do CNM. Eu imagino que ele vai apontar um erro de protocolo, porém não condenar o erro. E eu vou explicar. Eu imagino que ele vai fazer isso. Porque a questão toda é que há uma irregularidade na origem do lance. Há um impedimento. E a questão também na sequência é que vem uma nova jogada e se encerra uma fase de ataque e começa outra. E esse protocolo, para você identificar onde está a fase de ataque, não é claro. Então esse é um grande detalhe que torna o lance interpretativo. E o que a cabine do VAR fez? Tornou o lance factual, factível. Simplesmente avisou o Wilton Pereira Sampaio que o lance estava impugnado. Quando, na verdade, pelo que eu, com as pessoas que conversei e também pela análise do lance, o Wilton deveria ir ao VAR para poder interpretar se aquele domínio ou o chute do Richard Rios originava mesmo uma nova jogada. O VAR não tinha a possibilidade de definir o impedimento. O bandeirinha, ele dá o gol no campo. E se ele dá o gol no campo e origina uma nova fase de ataque, há um erro de protocolo. Esse é um ponto. O outro ponto é que a fase de ataque se origina de uma irregularidade. Então você tem argumentos para validar ou anular. Eu, analisando o lance e dando a minha opinião, o erro de protocolo está muito claro e o lance deveria ter sido validado. Agora, eu não condeno exatamente porque há um impedimento na origem. No direito, o princípio mais básico de todos. Não, mas eu entendo, Chico. Eu entendo, Chico. Eu penso a mesma coisa. Eu basicamente entendo, eu falei em Chico. outras palavras. Falou que sim, que não. Só que eu acho que Mas isso olha tinha só, que ir no muito direito, o princípio mais básico é, na dúvida, pró réu. O que eu faço da minha vida? Então, Não, o que eu faço da minha se eles vida? não tiveram uma conclusão ou se eles só avaliaram tirando a questão esse do cara. impedimento, o impedimento na origem da jogada existia. Então. Agora, era uma outra jogada, não era, se encerrou ali. O Wilton tinha que porque avaliar. o protocolo não diz que o bandeira espera até a definição da jogada? Exato. E aí, por que o bandeira errou se ele tem essa prerrogativa? A questão é que, se ele entende como impedimento, ele levanta a bandeira. Mas ele correu para o centro do campo. Eu tô com o Chico, tinha que dar meio gol pro Vasco só. Pô, se os caras estão de escorregão, os caras estão dando falta, imagine desses lances. um lance Escorregão, os caras estão dando falta. Arrapa o inferno. É um lance difícil. Olha só, agora tem recadinho